roda de memória, a gente volta a falar nos nossos 200 anos da imigração alemã, especialmente dentro do projeto Monumento 200 anos da imigração alemã no Brasil. E a gente segue conversando e fazendo uma retrospectiva histórica e falando sobre esse grande projeto para a nossa cidade, para a nossa região e para a imigração como um todo. Hoje recebendo, junto com o Ângelo Reinheimer, uma convidada muito especial. Olá, Ângelo, que bom estar contigo de novo, que honra poder estar aqui fazendo parte desse momento. Rodrigão, realmente é um prazer muito grande estar aqui, num tema que nos é sempre muito caro. Ô Ângelo, a gente acompanhando o desenvolvimento desse projeto, muito felizes com o resultado que a gente está tendo, né? A entrega do monumento, né? Da maquete do projeto final dessa primeira etapa de trabalho pelo artista plástico Marciano Schmitz. Sim, Rodrigo, e o desafio aumenta, né? Nós estamos agora, assim, no embrião, né? Agora que a coisa toda toma forma e, enfim, né? Vamos lá, né? Os 200 anos estão batendo a nossa porta e precisamos realmente fazer desse momento algo muito especial. Seja muito bem-vinda, Roswitha. É uma honra poder conversar contigo, te receber aqui, do que foste muito importante também, Roswitha Weber, na organização da formulação do contexto histórico para embasar essa obra e para poder realizar o briefing para o artista plástico Marciano Schmitz, convidado especialmente para propor esse projeto. Que honra de ter com a gente. Para mim, que é uma honra, Rodrigo, Ângelo. Eu te confesso, Rodrigo, que essas informações que eu reuni foi uma surpresa, né? O convite que foi feito a mim pelo Ângelo, né? Tendo em vista que eu trabalhei com as comemorações do centenário, estudando, né? 1924, então os festejos daquele contexto. E quando veio a ideia do monumento, deste projeto, me encantou, né, pela figura também, né, do Marciano envolvido com isso, e um desafio porque eu nunca tinha atuado, né, no sentido de subsidiar o projeto de um monumento, né. Então, brinquei ainda com o Ângelo, né, eu disse, nós estaremos lá agora no monumento do bicentenário, né? Vamos virar história, né, Ângelo? Não estivemos no centenário, né? Mas estaremos no bicentenário. Não, Rodrigo. Também, perdão. E também, Rodrigo, uma questão que eu brinquei com o Ângelo, eu disse, mas e agora, né? Novo Hamburgo está construindo, está com uma proposta de monumento antes que em São Leopoldo. Depois eu te conto por quê, né? Fala, Ângelo. Não, a professora Roswitha, doutora Roswitha, foi uma das primeiras pessoas que eu pensei em contatar quando surgiu a ideia do monumento, que eu acompanho todo esse trabalho dela nas questões aí do centenário, né? E ela tem um belíssimo trabalho, uma belíssima pesquisa nessa área, e com certeza, para se entender, para se pensar nas comemorações do bicentenário, nós precisamos aí ter uma passagem pelo centenário, pelos festejos do centenário, que para Novo Hamburgo foi um momento muito importante, além do centenário, mas foi um momento onde se costura a emancipação do município também, que acaba acontecendo em 27, e após as comemorações também do Sesc Centenário, que também deixou um grande legado, em especial na área aí de patrimônio histórico, com a criação da Fundação Sheffield, foi o pontapé inicial para a preservação do centro histórico, enfim, de outras edificações da cidade, que muda
o rumo, né, dessa área na cidade e na região. Então, nós precisamos entender o centenário, o Sesc Centenário, para chegar de uma forma muito mais inteirada a esses festejos do bicentenário. Então, professora Rosita, de alguma forma nós sempre temos, esteve nos nossos planos. De alguma forma nós temos lembranças, ou tivemos alguma comemoração dos primeiros 50 anos da imigração? Olha, Rodrigo, é uma pergunta interessante isso. Eu não encontrei registros sobre isso. A professora Heloísa Capovilla, ela encontrou algum registro, alguma questão nos 75 anos, né? Mas nada de uma proporção como o centenário, né? É interessante porque essas datas, né, geralmente, se a gente for pensar 10 anos, eles não estavam em condições de comemorar. 20 anos, né, estão se estabelecendo. Então, vamos pensar 50 anos, né, mas não encontrei registros, né. E a formatação dos festejos, né, do centenário, elas começaram a ser pensadas em setembro de 1923, que se começou a pensar as comemorações do centenário da imigração alemã no Rio Grande do Sul. Pensando em São Leopoldo. Doutora, né? Que momento era aquele que a nossa região vivia, doutora? Bom, dá uma contextualizada histórica para nós, por favor. Sim, é importante essa pergunta, Rodrigo, porque e eu até brincava com o André, comentou que foi estabelecido a comissão vai ter uma sessão solene, né, que foi assinado pelo governo do estado a comissão do bicentenário. E, curiosamente, ela foi assinada 27 de setembro. Então, essa semana, e a primeira reunião da Comissão Central dos Festejos em São Leopoldo foi no dia 27 de setembro. Coincidências à parte, né? Mas, enfim, é interessante, né? Mas essa questão de contextualizar que você traz é importante porque o que está acontecendo em 23? A gente tem no governo o presidente, né? Se falava o presidente do estado e não o governador. Estamos com Borges de Medeiros, né? Os intendentes, os prefeitos, eles eram indicados, não haviam eleições, né? E para essa região de imigração alemã, né, a gente tem toda uma característica que é o pós-Primeira Guerra. Então, é importante pensar isso, né? E pensar também a questão do chamado perigo alemão, porque isto vai entrar na discussão, né? Alguma dúvida pairava no ar com relação à traição, né, aos imigrantes que estavam aqui como suspeitos, né? Tu tem aquela discussão de nacionalismo já naquele contexto, e as comemorações do centenário refletem isso nos discursos, enfim. Então, às vezes a gente pensa que essa questão de perseguição ou de ver o imigrante ou descendente como um elemento suspeito, que não é um traidor da pátria, esse já é um discurso que está lá no contexto, né, do pós-guerra. Tanto é que em Novo Hamburgo, né, o Ângelo conhece essa história, Novo Hamburgo teve que mudar de nome, Hamburgo Velho, né? Então, teve essa necessidade de mudança de nome da cidade em função dessas questões de abrasileiramento. Então, são questões que estão presentes nesse contexto.
E vai ser um momento também, especialmente de colocar, né, atestar o progresso. Muito das reuniões que foram feitas para o centenário, elas falavam no sentido de atestar o progresso da região, mostrar esse progresso através da memória, né, em bronze, eles falavam, mas também em coisas concretas. Nesse sentido, a gente teve a proposição de construção de monumentos e o próprio Hospital Centenário de São Leopoldo, ele é fruto disso, né? Foi feita uma campanha, a pedra fundamental do Hospital Centenário em São Leopoldo foi fruto disso. O monumento o monumento à imigração em Hamburgo Velho, aqui em Novo Hamburgo, e na Praça do Imigrante, em São Leopoldo, também são resultados, né, desse processo. Ângelo. É muito interessante e essa questão específica do monumento, professora, foi um pouco tumultuosa, não foi? O que tu podes nos relatar sobre isso? As duas cidades acabaram usando a questão do monumento como palanque aí, no Hamburgo, pela sua luta da emancipação também. Teve disputa, doutora? Teve a todo tempo, né? Bom, primeiro, a questão, quando que seriam, naturalmente, para nós, a gente vai pensar, bom, qual data foi escolhida para ser comemorado o centenário? A gente vai pensar 25 de julho, mas não. Houve reuniões para decidir esta data. Que data seria? Se pensou, né, Mas isso eu não sabia, até isso. Sim, se pensou, é interessante porque se pensou, Ângelo, primeiro, né, o 25 de julho, depois se pensou em escolher a data da extinção da feitoria do linho cânhamo, né, e a resolução de chamar os imigrantes, que seria 31 de março. Então, imagina o centenário comemorado em 31 de março. E outra data cogitada, a data da portaria imperial, que dá o nome à colônia de São Leopoldo, 22 de setembro. Ou a data de 1º de abril, que elevou a Capela Curada de São Leopoldo à categoria de vila. Então, acabou se decidindo por festejos do centenário em setembro, em função das chuvas, em função do quadro de enchentes, que era comum. Então, como uma precaução, como seria um evento um evento estadual, né? Então, se decidiu por setembro e não julho. Embora em julho, e eu conto isso na minha pesquisa, que resultou num livro publicado na ocasião dos 180 anos da imigração alemã, foi publicado, então fazer propaganda, tá, Rodrigo? Só tem o dever de fazer propaganda, doutora. Foi publicado, então, esse estudo pela utilidade pública, é diferente. Pela Universidade Fevale, né? Naquela ocasião, a Fevale viu, né, em função da comemoração dos 180 anos, se identificou como uma possibilidade, né, publicar esse meu estudo, que foi resultado do meu mestrado em História, realizado na URGS. Então, lá que eu faço esse levantamento dessa situação. Enfim, então houve duas festas, uma em julho e uma em setembro. E dentro dessa comissão, né, quem participou dessa comissão? Representantes de Porto Alegre, São Leopoldo, e dentro de São Leopoldo, integrantes de Novo Hamburgo. E já na primeira reunião, lá em 1923, quando se falou na construção de um monumento, essa ideia foi sugerida pelo Mansueto Bernardi, o pessoal de Novo Hamburgo já disse, epa, pera lá, desde 1915
né, tinha uma associação que já tem o terreno para este monumento. Bom, e aí já começa o momento de disputa. Enfim, o que aconteceu? Nós sabemos hoje, né, que temos um monumento junto à Sociedade Aliança, e naquele contexto o Ângelo pode falar mais, né? Não era a Sociedade Aliança lá, mas era um terreno importante para o município, para hoje município, né, de Novo Hamburgo, mas e o monumento de São Leopoldo em 24. Então, nesse projeto aqui do monumento agora ao bicentenário, eu brinquei com o Ângelo. Eu disse, Ângelo, agora Novo Hamburgo vai sair na frente, porque o que aconteceu? Novamente na frente. Mas o que acontece, Ângelo? Eu espero que não tenha como foi lá na década de 20, porque nos festejos de setembro de 24, né, tanto o monumento de São Leopoldo quanto de Hamburgo Velho não estavam ainda prontos. Mas a inauguração de São Leopoldo, a inauguração oficial foi no ano seguinte, teve rituais lá, ele já estava começando, né? Aparecem as vigas, as fotografias mostram bem isso, em outra oportunidade até a gente pode usar as fotografias, né, Ângelo? As pessoas estavam lá junto ao monumento não concluído, mas o monumento de Novo Hamburgo, ele só foi inaugurado em 1927, porque faltou verba. Então, o que acontece, né? Apesar de ter tido essa disputa, a sede, né, São Leopoldo, né, conseguiu estar com o monumento, saiu na frente, né? Mas o que houve, né? Dentro da questão de angariar fundos, né, no livro Ouro, e essa decisão de ter 2 monumentos, teve uma reunião que foi na Turnerban, na Sociedade Ginástica de Porto Alegre, em que foram apaziguados os ânimos, no sentido de ter uma só comissão, porque como se tinha a ideia de 2 monumentos, se ia sair para coletar verba para um monumento e para outro, né? E aí, nesta reunião em Porto Alegre, em janeiro de 1924, então, imaginem, setembro até janeiro, eles ficaram nessa disputa, né? E aí unificaram, então, os livros. Eu não estudei especificamente quanto, né? Como é que foi? Tem os doadores lá. O município de São Leopoldo foi um grande doador. Teve vários municípios, inclusive de imigração alemã, que doaram. É interessante ver esses doadores. Mas, enfim, não sei como é que foi essa distribuição das verbas, né? Então, este foi um momento, né, de rivalidades entre São Leopoldo, a sede, e Novo Hamburgo, e a outra, a questão da exposição que ocorreu em setembro, então no centenário, que foi na Praça 20, em Novo Hamburgo. E aí, eu buscando Ficamos lá... com a exposição. Como, Ângelo? Ficamos com a exposição. Ficamos... o Ângelo já se colocou como hamburguense, né? Ficamos com a exposição, né? O que acontece? Essa exposição também, eu tentando ver alguma rivalidade, porque tem a Praça 20 de setembro, tanto em São Leopoldo quanto em Novo Hamburgo. E lá nas discussões, vai ter uma exposição tal na Praça 20, e aí o Leopoldo Petri, né, se manifestou num jornal falando que seria na Praça 20,
em Novo Hamburgo. E aí alguns quiseram brigar, enfim. Aconteceu a exposição em grande estilo, né? Com Com a expositores presença do governador. a presença do Borges de Medeiros, que discursou, né? Enfim, várias pessoas presentes, e isso, né, o que se coloca é que foi já um momento de Novo Hamburgo tá pleiteando, tá aparecendo na cena para reivindicar a sua emancipação de São Leopoldo, né? Então, isso tem um caráter determinante nesse processo, doutora? assim, ó, se acredita, né, dentro dessa questão da articulação política e de mostrar o potencial do município, né? Se pode dizer que sim. Agora, em termos de registro de fontes, né? O que se indica das razões de por que Novo Hamburgo não teria, né, porque ele pleiteava já em 24 a sua emancipação de São Leopoldo. E um dos documentos que eu localizei, sim, antes, né, Ângelo? E uma das indicações, eu não me recordo a data agora, mas dizia o seguinte, que os hamburguenses, né, o segundo distrito, ele era muito refratário, ele ainda não estava suficientemente nacionalizado, digamos assim, né? Então havia um receio, e é interessante de observar isso, havia um receio, a justificativa era nesse sentido, né? Mas em termos de potencialidade econômica, né, de subsistência a todo momento, né, se mostrava, assim como hoje, né? Tem ainda as disputas, não tanto, né? Mas tinha aquele dizer do outro lado do rio, né? Quem é das antigas lembra isso. A gente brinca bastante com o outro lado do rio até hoje, doutora. Até hoje, né? Mas é fato que naquele momento. Isso, só um pequeno à parte. É interessante notar que São Leopoldo realiza uma grande feira também, né, nos mesmos moldes da feira aqui de Novo Hamburgo. Ela realiza em 1934, né, nos 110 anos da imigração alemã. Isso demonstra que realmente ficou um certo desconforto, né, nas comemorações desse centenário, e que até não é muito lógico, não é muito racional pensar que essa grande feira, esse grande momento fosse realizado no segundo distrito e não na sede do município, né? Era até muito mais relevante, mais importante que a própria inauguração de um monumento. Então, é interessante. E depois, em 34, também o governo do estado financia um filme documentário, né, mostrando ali uma saída de Porto Alegre, passando por Sapucaia do Sul, Esteio, São Leopoldo, que é o momento de maior relevância, né, e depois chegando a Novo Hamburgo. Então, também eu imagino que tenha sido até para acalmar os ânimos um pouco, para enterrar definitivamente essa história toda. A minha provocação, a doutora, é exatamente nesses termos, Ângelo. Não é natural que o segundo distrito tivesse um protagonismo maior do que a sede, né, doutora? Sim, e muita articulação. Essa foi a questão, né, que gerou esse mal-estar, que ia para a imprensa, né? Então, representantes como o Júlio Kuntz, o Leopoldo Petri, né, atuando nesse processo, né? E imaginem, 280 expositores, né, nessa feira, presença do Borges de Medeiros, né? E
aí um desafio, né? Eu quero ver o Ângelo, vocês aí, ou até eu, né? Se formos seguir os padrões do programa das festas em Novo Hamburgo, lá em setembro, no dia 20 de setembro, então, a alvorada foi às 6 horas, gente. Tá? Disparo de canhão. Salvas de morteiros, repique de todos os sinos da igreja, tá? Das igrejas de todas as religiões. 8 horas já tinha os préstitos, né? Enfim, para ir fazendo o rumo, né? As comemorações. Então, a recepção dos convidados, enfim, todo o programa da festa que eu destaco nesse estudo, né? E eu acho que foi aí, Ângelo, que foi feito esse filme que depois a qual tu fizeste referência? Não, o filme é de 34, é uma 34, produção da Leopoldo 34, é da Leopoldo de Som, uma encomenda do governo do estado do Rio Grande do Sul, dentro das comemorações dos 110 anos promovidas por São Leopoldo. Eu não tive nunca, eu nunca encontrei nada dessas comemorações desses 110 anos em Novo Hamburgo. Até pode ser que tivesse alguma coisa, mas não foi um grande evento. Foi para São Leopoldo. Dá para a gente determinar assim, qual foi o critério, qual foi o mote mais importante para trazer esses festejos centenário para Novo Hamburgo? Se foi a questão econômica ou política ou uma somatória das duas? Não, é que se dividiu, né? Essa reivindicação como dentro da comissão, né? Estavam integrantes de Novo Hamburgo e havia assim essa disputa, né? E até a relação com o fato de se ter uma pessoa governando que não era, né? Governando o município que não era da localidade, né? Mas é a questão de forças ali. Os festejos, né, em São Leopoldo, eles aconteceram em torno mais de uma ligação com a memória, né? Então, a Casa do Imigrante, a Casa da Feitoria, foi teve todo um ritual, né, de caminhada até lá. Depois, os festejos junto ao monumento. Então, também teve discursos, teve bailes, né, na Sociedade Orfeu, inclusive fazendo uma observação aqui, uma das questões que se avalia é que isso avaliado a percepção não minha, mas na própria ata lá da Sociedade Orfeu, que pela primeira vez se teve uma data de comemoração brasileira dentro do ritual da sociedade e não uma data, por exemplo, do aniversário do imperador, né? Então, era uma data ligada à história dos imigrantes alemães no Brasil, né? E isso é interessante de observar. Então, São Leopoldo teve também, né, a sede do município, teve os festejos, grandes festejos, mas não teve essa força no sentido de mostra econômica desse potencial, né? Se a gente compara os discursos, enfim, São Leopoldo se voltou mais à questão do culto da memória, né? Retomando a história, e Novo Hamburgo a questão mais pragmática ali de mostrar esse potencial econômico. O distrito era, naquele momento, muito mais pujante economicamente, realmente, né? Sim, ele tinha um potencial bastante forte, né? E das empresas, uma característica bem específica, não sei te dizer, em termos de população, né? Eu acho que Novo Hamburgo tinha 8.520 habitantes, né?
ao passo que a sede tinha 10.680. Então, tinha e o desenvolvimento industrial, né, era invejável, né, em termos da sua potencialidade. Né? Já era, né? Porque a gente sempre faz a referência aos tempos áureos dos anos 60, 70, 80, mas em 20 já havia um destacamento nesse sentido, né? Sim, sim. De uma economia bem mais diversificada. Doutora, como fica os registros históricos daquele período, né? Em relação a cada um das cidades, a gente também pode destacar a reforma que foi feita na Casa do Imigrante, realmente, né? Uma germanização da estrutura da casa, Portuguesa. né? Essa aí, Rodrigo, entra uma questão muito interessante, porque este restauro, né, aqui a gente coloca entre aspas, porque foi uma modificação, né? Quem é purista dentro da arquitetura vai dizer que aquilo foi um sacrilégio, né? Ela é curioso porque ela é feita em outro contexto. Ela é lá do contexto de 39, se não me engano, né? Quando estava no governo Teodomiro Porto da Fonseca, e se está num contexto de Segunda Guerra Mundial. Então, embora a casa, né, já seja referência, já é um local de memória, né? Porque, dado que os imigrantes foi o primeiro local de alojamento, né? Em todo 25 de julho, desde 1924 a todo o ano que se seguiu essas comemorações, porque essas comemorações elas se seguiram até meados de 35, elas chegaram a ser feriado estadual o 25 de julho. Opa. E a todo momento essas comemorações tinham como local de memória algum evento era feito na casa da feitoria ou casa do imigrante, né, como vai ser chamada, tá? Então, é um local de memória muito importante. Agora, esse contexto do bicentenário, né? Vamos ver como estará a casa. É um desafio, né? É um desafio, né? Mas é um local de memória e a minha defesa é que mesmo que não esteja, né, concluído, eu acho que até é importante mostrar esse local de memória de como a responsabilidade de todos, né, seja poder público, enfim, sociedade civil, a nossa responsabilidade pelo espaço. Mas essa mudança, ela é curiosa, da fachada ser germanizada, porque ela foi num contexto, eu considero ela uma ultimação do governo do Teodomiro, no sentido de porque já estava proibido, já não era mais possível comemorar o 25 de julho, tanto é que nos festejos que vai se ter na casa, na inauguração, não festejos do 25 de julho, porque como era uma data ligada à imigração alemã, ela passou a ser vista no contexto da guerra como uma traição. Então, já não se... né, a ideia era festejar datas nacionais, e não datas que remetiam a outros grupos étnicos. Mas, na calada da noite, assim, entre 39 e 41, né, eu acho que foi em 41, se eu não me engano, essa inauguração, o que se faz? Se faz um ritual, mas não se fala muito da imigração alemã, né? É muito curioso esse aspecto.
Mas eu acho que se começou a articular, né, este restauro, né, esta mudança naquele contexto em que começaram as proibições e como vamos salvar esta memória, né? Como vamos fazer isso? É uma questão ainda que merece estudos, né? Tem alguns alunos, eu própria tenho trabalhado com isso, né? Mas cabe mais referências sobre isso. E foi o momento em que a municipalidade de São Leopoldo adquiriu também o prédio. A gente fala bastante do centenário, desse momento icônico, né, tão redondinho, tão lindo, mas é impossível eu não aproveitar vocês dois aqui para a gente falar um pouquinho do Sesc Centenário, que também foi um momento muito importante, de muitas comemorações, celebrações, né? Vínhamos daquele momento, conforme a doutora relatava, de uma tentativa de aculturação, né, da memória germânica, né, da proibição do falar o alemão, da mudança de nome das cidades para extirpar completamente essa lembrança. E aí, em 1974, nós retomamos as celebrações com pompa e circunstância, né? Com um governador com uma matriz também de ascendência europeia, italiana, e um presidente da República gaúcho, né? Com ascendência germânica, né? E o retorno também do nosso artista plástico Ernesto Frederico Scheffel, né? A gente sempre faz essa memória, que retorna ao Brasil com muita força e começa esse novo momento de a gente preservar o nosso patrimônio histórico, né? Então, queria que vocês falassem sobre tudo que a gente viveu lá no Centenário, da construção desses dois grandes referenciais, que são os monumentos, né? Prédios grandes, destacados, protuberantes, sintomáticos daquele momento que nós vivíamos de fartura econômica, né? Os festejos que mostravam toda essa fartura, né? Essa grande feira que foi realizada, a Feira Agropastoril, né? Em Novo Hamburgo, a Feira Industrial em Novo Hamburgo, né? Agroindustrial. Agroindustrial. Isto. E depois, em 74, novamente uma feira industrial, como também em foco, e o retorno das artes. Tá? Que momento foi esse que a gente viveu em 74, Rosvitha? Então, é até interessante, Rodrigo e Ângelo, porque na continuidade desse meu estudo, o que eu trabalhei no meu desenvolvimento do doutorado? Pensando na rota romântica, né? Pensando na seguinte questão: como é que hoje a gente tem uma rota romântica e como o que aconteceu nesse meio tempo entre, né, que não se podia se manifestar e o contexto atual em que se utiliza para fins turísticos essa história da imigração alemã, né? Esses locais que tiveram essa ligação. E aí a questão que eu observo é justamente o contexto de 74, a importância do Sesc Centenário, porque foi a possibilidade de retomar com força aquele fenômeno, né, que se diz, e o professor René Gertz, que foi meu orientador no mestrado, ele fala, né, do fenômeno do alemão batata, né, que as pessoas tinham vergonha de ser descendentes de imigrantes alemães, né? Em função até das questões ali do alemão da colônia e do alemão da cidade, essas contraposições, né? E até a gente pode um dia fazer o programa, não sei se o Ângelo conhece esse meu artigo, que é sobre piadas de alemão, tá? E são coisas que o Theo Lauro Miller levantou num livrinho dele e eu analisei, mas entra bem essa questão, né, de disputa daquele alemão da cidade querer se identificar, né, com outra Alemanha e aquele alemão da colônia viver num outro universo.
Agora, o Sesc Centenário, ele dá essa possibilidade, né, com a presença do governador e a presença do presidente Geisel, né, discursando, vindo para as comemorações em São Leopoldo, dá um sentido de que, olha, agora nós podemos retomar os nossos referenciais étnicos sem maiores problemas, sem o medo que ficou uma constante, né? Ficou uma questão presente de ser enquadrado como traidor da pátria. É até uma observação que eu faço num estudo que eu fiz sobre a fundação do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo. Meu Deus, me fugiu a memória agora, Ângelo, que trabalhava com o Telmo Lauro Miller, o Meleque, Germano Meleque. O professor Germano, ele escrevia no jornal dizendo assim, isto em 59, quando o museu foi fundado: não queremos ser considerados alienígenas, queremos preservar a cultura da região. Ou seja, ele tinha receio de que fosse, né, confundido a criação de um museu com ideias alienígenas, que era o termo que usava, né, ideias estrangeiras de fora, né? Então, eu acho que o Sesc Centenário ele foi um momento de retomada e possibilidade. Nós podemos reverenciar, né? Nós podemos nos manifestar nessa memória que as regiões têm, a ponto de hoje a gente seguir e ter um projeto, né? Enfim, um projeto, né? Toda uma região que pauta o seu turismo em torno desse mote étnico. Fala um pouquinho para nós, Sesc Centenário, Ângelo. Eu quero fazer um pequeno resgate sobre os monumentos, né? Como a professora Roswitha já comentou. Oi, Ângelo. Eles não foram inaugurados, né? Oi, voltamos? Falhou um pouquinho a tua internet. Vamos lá, de novo. Os monumentos? Bom, está acontecendo alguma coisa na internet. Tem algum anjo passando em alguma rede. Não, o seguinte, os dois monumentos, né, retomando a história dos monumentos, assim, duas pequenas curiosidades. Os primeiros esboços, os primeiros projetos, né, dos monumentos, né, foram feitos pelo Walter Dreschler, tanto o monumento de São Leopoldo quanto de Novo Hamburgo, um excelente arquiteto, se não me falha a memória, alemão, e que fez parte da sua formação nos Estados Unidos, então era muito qualificado. O monumento de São Leopoldo é de extremo bom gosto, ele também era escultor, as esculturas do monumento são de autoria do próprio Walter Dreschler, e só que o que se sabe, isso é relato oral, é que Novo Hamburgo não aceitou ter um projeto pensado, estabelecido por São Leopoldo. E nós temos um estudo aí desses dois monumentos. Eles realmente eram muito semelhantes, né? Até no seu uso como uma pira, né? Com um espaço para ter fogo, enfim, né? E Novo Hamburgo não aceita, e Novo Hamburgo acaba contratando para o seu monumento também um alemão, o Ernst Seubert, então, que fez a concepção do monumento daqui de Hamburgo Velho, que ele tem outra função, ele é um mirante, na verdade. Mudou completamente o uso, a concepção do monumento. O nosso é um mirante, o de São Leopoldo é uma pira. E o curioso, estava comentando desse retorno de 74, e o incentivo a
a uma reflexão sobre o que foi a imigração, como preservar essa história, como resgatar essa cultura. Nesse contexto, o Sheffield entra muito bem e ele faz um pequeno comentário, que a opção em criar um museu em Hamburgo Velho surgiu justamente numa visita ao monumento, que hoje está na Sociedade Aliança, não era, originalmente não foi construído dentro do clube. Então, o Sheffield comenta que ele estava com a proposta, com a ideia de criar um museu para o seu acervo, e aí entraram outras cidades na disputa. Entrou Campo Bom, que é a cidade onde o Sheffield nasceu, em 27, entrou São Leopoldo, berço da imigração alemã, e acabou o Sheffield optando por Novo Hamburgo, por Hamburgo Velho, justamente após uma visita ao monumento, onde ele lá do alto ficou contemplando a paisagem e viu esse prédio, onde hoje está a Fundação Sheffield, vislumbrou esse prédio já muito deteriorado, enfim, mas muito bem inserido na paisagem, um prédio com qualidades estéticas e paisagísticas muito importantes. Então, o monumento, o nosso monumento, o monumento que hoje está na Sociedade Aliança, também contribuiu um pouco com a escolha do Sheffield, com a opção do Sheffield, além de toda a gama afetiva, também essa coisa estética, paisagística, que o Sheffield levava muito a sério, nós também. Então, é interessante. E, realmente, o museu, o monumento de São Leopoldo, ele tem qualidades estéticas, eu digo isso tranquilamente, superiores ao nosso, e só que ele era praticamente igual, um pouco mais baixo que o de São Leopoldo, né? Era um pouco menor nas dimensões, né? Isso também deve ter incomodado o pessoal aqui de Novo Hamburgo. Ô, Ângelo, fala para nós da Sesc Braun, e especialmente desse retorno do Sheffield e do momento de recuperação do nosso patrimônio histórico, né? De uma grande campanha de preservação desse patrimônio histórico, né? Foi o ponto inicial. O Sheffield foi ele ficou muito interessado com todo o trabalho do historiador Carlos Henrique Runte, né? Que foi o vencedor de um concurso literário, um concurso monográfico, pode-se dizer assim, sobre os Sesc Centenários, sobre imigrantes alemães. Então, o Sheffield ficou muito tocado com isso, justamente por se dar conta que o povo não veio para cá só para plantar batatas, como dizia o Sheffield. E a imigração foi assim, determinante para o desenvolvimento econômico, cultural, enfim, de uma grande parte do Rio Grande do Sul, e foi também muito importante, por que não dizer, para o Brasil, né? Então, o Sheffield ficou muito tocado com isso, e ele vem atendendo a um convite do então prefeito de Novo Hamburgo, Miguel Schmitz, uma sugestão do nosso saudoso Alceu Feijó, para fazer especificamente uma exposição retrospectiva dentro dos pavilhões ali da FENAC, onde foi essa grande feira do Sesc Centenário, chamada Sesc Braun, que movimentou por mais de um mês assim, todo mundo político brasileiro, veio presidente, governador, o empresariado, todo o Brasil apareceu também. Então, surge durante a Sesc Braun, dado que o espaço de exposição do Sheffield, aliás, cedido pelo grupo Strasburger, né? O grupo Strasburger, naquele momento, não expõe os seus produtos e abre mão do seu espaço para a exposição do Sheffield.
e aquilo foi o espaço mais visitado da Sesc Braun. Então, novamente, Alceu Feijó, Vitor Hugo Kuntz, Paulo Wolff, o prefeito Miguel Schmitz, nasce a ideia de se criar uma instituição permanente para abrigar esse acervo do Schaeffer. E de início era isso, era basicamente isso. Só que em decorrência disso é que o Schaeffer inicia toda uma luta aí pela preservação do patrimônio histórico, e a primeira bandeira, claro, após a escolha desse prédio aqui, foi justamente a salvação da Casa Schmidt-Presser. Na época, não se tinha formação histórica muito precisa sobre o prédio, enfim, era apenas uma casa velha, e que acabou se tornando, né, após pesquisas da professora Angela Sperr, a casa do que pode se considerar, isso é uma consideração feita pelo Karl von Coseritz, quando João Pedro Schmidt faleceu em 1868, ele considera o João Pedro Schmidt o fundador do Hamburger Berg. Então, a importância da casa, ela foi vista realmente depois, um bom tempo depois dessa luta do Schaeffer pela preservação da casa. Então, uma coisa muito instintiva dele, e hoje não se consegue pensar a cidade de Novo Hamburgo, se consegue pensar a região sem essa casa, e que foi também o primeiro monumento relativo à imigração alemã no Brasil, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1985. E nesse contexto, a Casa Schmidt-Presser também é especialmente importante, porque ela demarca um entorno de preservação em Hamburgo Velho, e depois, 30 anos depois, conseguimos, então, em função desse entorno, desse monumento importante, é tombado todo o centro histórico. Então, ainda talvez, o núcleo urbano relativo à imigração alemã mais importante tombado pelo IPHAN no Brasil, talvez o único. Tem essa informação bem precisa. É bem relevante. Aí você tem todo um outro contexto também com a área do Parcão, que é o lote do imigrante João Pedro Schmidt. Tudo parte da Sesc Braun nas questões aí de preservação do patrimônio histórico edificado, patrimônio paisagístico. Doutora Roswitha, traçando um paralelo desses dois momentos, com um momento que a gente se aproxima do bicentenário, a senhora como uma historiadora militante, né, e ativa, o que a gente pode dizer do que vem pela frente, né? Que momento nós chegamos e que momento a gente tem condições de fazer a preservação, seguir a preservação dessa cultura e talvez deixar alguns legados, alguns marcos também, para que possa ser, quem sabe, como foi 24, um momento tão importante para Novo Hamburgo, e acho que para a memória alemã de maneira geral, e depois a Sesc Braun como esse pontapé para a celebração dos 150 anos dessa memória, mas também da recuperação desse patrimônio material e imaterial, que começa a ser feito com maior valor a partir de 74, e aí, em 24, a perspectiva da gente ter novos momentos de preservação dessa memória e ter, quem sabe, de construir novos momentos para a nossa região também. Com certeza, Rodrigo. Esse é um momento em que a gente é importante, né, aproveitar o momento para repensar, né, como a gente utiliza esses referenciais, né, o que a gente tem feito com esse patrimônio, o que se poderia fazer, né, e tu falaste em patrimônio material e imaterial, né, então qual é o papel de cada um, ou seja, qual é o papel das pessoas nesse processo, né, seja de preservação,
qual é o papel também, e isso é tema de discussões, certamente, nas comissões, né? Como vai se festejar, né? Essas cidades mudaram ao longo do tempo, elas incorporaram, né? A nossa região incorporou diferentes grupos. Como é que vai se pensar nesses grupos? A importância, né? Como o Ângelo relatou, de aproveitar o quanto o Sheffield aproveitou o momento, porque são nesses momentos, sim, que há visibilidade. Então, é importante que a gente consiga transformar essa visibilidade em bons frutos no sentido de preservação do patrimônio, de democratização desse patrimônio, né? Então, é um momento muito, muito importante para as discussões, de se pensar o que foi esse processo de migração, como é que ele marca a nossa região, como é que a sociedade se transformou, né? Então, é fundamental estar partindo também daquilo que foi vivenciado em outros momentos. É um momento, então, de a gente aproveitar para recuperar tudo isso e para pensar os próximos anos, doutora. Com certeza, né? E tá olhando o que foi feito em outros momentos, né? Como se pensou, como se articulou para fazer grandes obras. E só deixar um registro, né? Com relação ao projeto do monumento aqui em Novo Hamburgo, né? Sempre se pensou, e o Hercílio Rosa, cronista no jornal aqui em Novo Hamburgo, ele falava: precisamos de um monumento em Hamburgo Velho, e agora vamos ter um monumento ao bicentenário em Hamburgo Velho, né? Então, o Ângelo, a equipe, né, que teve o edital aprovado para esse monumento, né, merecem os parabéns aí por estar executando, né, esse local de memória, esse local fundador da cidade, né, e agradeço aí a poder participar desse projeto. Muito bom, muito obrigado pela sua presença, especialmente nessa roda de memória, mas ao longo de todo esse projeto também, possibilitando que, com certeza, o resultado desse trabalho seja ainda muito melhor. Ângelo Reinheimer, nosso coordenador geral do Projeto Monumento, é sempre uma honra ser convidado por ti para participar desses nossos debates, e peço que tu faça as considerações finais. Bom, a honra é minha, Rodrigo, de ter pessoas, professora Rosvitch, que logo foi pensada, a professora Ellen Pences, a Rodrigão, a Simples Assim, enfim, o André, todo mundo participando. Pense que ainda é um sonho, mas com a fala da doutora Rosvitch, agora eu tive uma certa paz, porque estamos correndo contra o tempo, né? Mas como os outros monumentos foram iniciados só um ano antes, estamos bastante adiantados dessa vez. Dá uma paz de espírito, um pouquinho de paz de espírito. E nós temos também, um fato muito importante, nós temos um grande artista plástico, como o Marciano Schmitz, que está trabalhando as nossas ideias, né? está colocando no bronze, ou no metal, ou na pedra, na verdade, o sonho que é nosso, que é um sonho de muitas pessoas, e que será motivo assim, de muito orgulho para as próximas gerações. Né? Então, com certeza, quando fizer os 300 anos da imigração, seremos lembrados. Mas aí que outros cuidem disso, né, Ângelo? Não vai ser tu que vai estar fazendo sim. isso. Vai estar só acompanhando, Espero assim, que né? não. Vibrando junto. Espero que não. Para acompanhar os textos, fotos e vídeos, todos estão convidados a seguir, curtir, compartilhar as redes e posts do projeto @Monumento 200 anos, tanto
no Facebook quanto no Instagram. O projeto Monumento, 200 anos da imigração alemã no Brasil, uma realização da Sociedade de Amigos da Fundação Sheffield, com apoio da Prefeitura de Novo Hamburgo, Secretaria de Cultura de Novo Hamburgo, Planejamento Cultural da Simples Assim e apresentação do Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul e Fundação Marco Polo. O projeto é executado através da edital Criação, Informação, Diversidade das Culturas, realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, número 14.017 de 2020. Agradecendo demais essa dupla maravilhosa, ao nosso técnico parceiro aqui, André Rota, mas sobretudo o carinho da sua audiência. A gente se despede e convite para que continuem acompanhando os trabalhos do nosso projeto Monumento, 200 anos da imigração alemã no Brasil. Até lá!